Pelo menos é assim com o organismo humano. Quando as nossas células ficam velhas ou morrem por algum motivo, elas são substituídas por outras iguais para manter o órgão funcionando. As células da pele geram mais células da pele, as células dos vasos sanguíneos geram mais células dos vasos sanguíneos e por aí vai. Mas observando os axolotes, os cientistas perceberam que uma coisa curiosa acontece. As células da beirada da ferida mudam drasticamente. Elas deixam de ser células com uma função específica e passam a ser células-tronco, com a capacidade de gerar qualquer tipo de célula a qualquer momento. As células-tronco formam um aglomerado na ponta da pata amputada e se multiplicam guiando o crescimento de uma nova pata nesse espaço vazio. Nessa nova pata, onde deveria ter um ossinho, as células-tronco se transformam em células ósseas. Onde deveria ter músculo, elas se transformam em células musculares e continuam assim até o membro que tinha sido perdido ser completamente recriado. Ou melhor, regenerado. Incrível, não é mesmo? Mas será que isso poderia acontecer com nós humanos? Nós também podemos regenerar completamente partes do corpo que foram perdidas? Acredite se quiser, a regeneração não é exclusividade dos axolotes e dos lagartos. O seu organismo pode sim se regenerar. Lembra que eu falei que quando as nossas células morrem, elas são substituídas por outras iguais? Isso nada mais é do que uma regeneração que acontece o tempo todo, mesmo sem você perceber. A má notícia é que a regeneração só acontece mesmo quando os ferimentos ou lesões são pequenos ou superficiais. Quando a lesão atinge vários tipos de célula ao mesmo tempo, como é o caso de um dedo cortado com a faca profundamente, o organismo se depara com um problema: a capacidade de multiplicação das células. As células têm um número máximo de vezes que conseguem se multiplicar ao longo de toda a sua vida. Esse limite que eu explico em detalhes nesse vídeo aqui, ele varia dependendo do tipo de célula. Células como as do músculo e os neurônios se multiplicam muito pouco ao longo da vida e, consequentemente, têm baixa capacidade de regeneração. Já as células da pele e dos vasos sanguíneos conseguem se multiplicar bastante e com maior rapidez. Elas são capazes de se regenerar sem muitos problemas, pelo menos até uma certa idade. Quanto mais velhos nós ficamos, maior é a quantidade de células que atingiram esse limite máximo de multiplicação e não conseguem mais se regenerar. Com o axolote acontece a mesma coisa, mas ele resolve esse problema gerando células-tronco para fabricar qualquer tipo de célula, inclusive aquelas que não se regeneram. Como a gente não tem a capacidade de gerar células-tronco de forma tão simples, a gente precisa se virar com as células comuns que já estão aqui no nosso corpo. Pensando no exemplo de uma pessoa que cortou o dedo com a faca, não dá simplesmente para ficar com uma ferida aberta só porque os músculos e os ossos não estão crescendo de volta, né? Nesse caso, o organismo abre mão de regenerar o dedo perdido e opta pela cicatrização, que é um processo muito mais rápido e menos trabalhoso. Primeiro, a ferida é coberta por um material chamado tecido conjuntivo. Ele é feito de poucas células que produzem constantemente várias fibras e uma espécie de gel que vão dar sustentação e forma para a região ferida. Depois disso, as células da pele que estão em volta da região ferida começam a se multiplicar. Elas se organizam por cima do tecido conjuntivo, usando as fibras como uma base até fechar completamente a ferida. Com o tempo, o tecido conjuntivo vai amadurecer e ganhar mais fibras, formando uma cicatriz. Uma região fibrosa onde a pele fica mais rígida e às vezes mais elevada que a pele normal. Quem aí não tem uma cicatriz, não é mesmo? Agora você já sabe que essa cicatriz que você tem aí surgiu porque o seu corpo não conseguiu substituir as células originais que morreram quando você se machucou. Ele teve que preencher o espaço com tecido conjuntivo. Do mesmo jeito que esse joinha aqui embaixo vai preencher esse canal de alegria se você clicar nele agora. A gente ainda não sabe ao certo por que o nosso organismo prefere a cicatrização quando a lesão é extensa ou afeta células que se multiplicam pouco. Por que não garantir que todas as células consigam se multiplicar para manter os tecidos intactos e funcionando normalmente em qualquer situação? Por que o ser humano não evoluiu maneiras de regenerar membros como um axolote? Essa pode ter sido apenas uma estratégia evolutiva para economizar tempo e energia. Duas coisas que o seu organismo só se dá ao luxo de gastar quando a sua sobrevivência está garantida. E mesmo com a sobrevivência garantida, a regeneração poderia ser uma missão quase impossível se você precisa restabelecer um órgão muito complexo. Olha o exemplo do axolote. Ele consegue regenerar totalmente uma pata que foi amputada, o que é incrível. Só que isso pode demorar mais de um ano para voltar a ser como era. Isso falando de uma pata que tem no máximo 4 milímetros de espessura e alguns centímetros de comprimento. Agora, imagina uma pessoa regenerando um braço ou uma perna inteira. Talvez demorasse de 15 a 20 anos. E todo esse esforço nem ia trazer vantagens para a perpetuação da espécie. Isso ajuda a entender por que a regeneração não estava na lista de prioridades dos seres humanos durante a evolução.
Mas foi graças aos estudos sobre animais fantásticos como o axolote que os cientistas descobriram que a cicatrização e a regeneração parecem ser dois opostos que não acontecem ao mesmo tempo. Mas não se desanimem, a ciência avança e a partir desses conhecimentos, cientistas da Universidade de Harvard conseguiram regenerar uma perna amputada em rãs. Com uma mistura de medicamentos, eles impediram a formação de cicatriz e a partir daí, os músculos, nervos e alguns ossos puderam crescer de novo. Agora só falta descobrir se o mesmo acontece com mamíferos, incluindo, claro, nós humanos.